Olá, juventude, luz e vida, graça e paz. É muito bom saber que Deus tem abençoado a sua vida e o seu coração. Mais uma vez, nós temos a chance de analisar o texto sagrado e suplicar a Deus que esteja iluminando os nossos olhos e dando-nos coragem para viver de acordo com as verdades do Evangelho. O texto bíblico nessa tarde é Atos 2, versículo 42, quando Lucas descreve a história de algumas pessoas que viviam cheias do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós analisamos o texto bíblico que lemos, é importante compreender que Lucas estava descrevendo a história de um povo, a história de 3.000 pessoas que foram impactadas pelo poder do Evangelho. Homens e mulheres que estão vivendo agora sob um novo momento, estão vivendo à luz do poder do Espírito Santo, uma vez que Cristo habita poderosamente em suas vidas. Lucas diz que essa comunidade cheia do Espírito Santo revelou algumas características, algumas marcas, alguns sinais da plenitude do Espírito Santo. A primeira marca da plenitude do Espírito Santo na história daquela comunidade foi a determinação. Eles perseveravam. Eles estavam marcados pela determinação. Eles estavam entusiasmados. Eles estavam empolgados. Havia perseverança no coração deles. E essa perseverança era fruto da presença, do poder, da glória e da unção do Espírito Santo em suas vidas. Havia determinação naquilo que faziam. Determinação no ensino, determinação na oração, determinação no partir do pão e determinação na comunhão. Parece-me então que uma comunidade cheia do Espírito Santo ela é marcada pelo desejo de continuar perseverando. Uma comunidade cheia da presença de Deus, ela é determinada. Ela não desiste daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Pelo contrário, ela luta todos os dias. Luta para amar a Deus, luta para amar o próximo, luta para divulgar o Evangelho, luta para se santificar, luta todos os dias para cumprir cabalmente o ministério que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas, em segundo lugar, aquela comunidade era marcada pela aprendizagem, porque o texto bíblico diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. É importante compreender que durante o seu ministério, Jesus chamou homens para caminhar consigo, de tal modo que esses homens foram preparados, qualificados para uma grande missão. Eles ouviram do Mestre as verdades do reino, os valores do reino. Agora, eles assumem o protagonismo pedagógico, eles assumem a missão de continuar ensinando a palavra ou de continuar ensinando os valores do reino para uma comunidade que recebe Jesus como Salvador. Aquela comunidade, por sua vez, tinha o desejo, tinha a vontade, tinha a determinação em estar continuamente ao redor dos apóstolos, ouvindo a palavra, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Parece-me, então, que uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela tem um apego intenso pela palavra. A sua vida é guiada pela palavra. Os seus sonhos são guiados pela palavra. Ou seja, é uma comunidade onde a expressão sola escritura tem um sentido muito especial. Por isso, é muito importante perguntar ao nosso coração se nós estamos vivendo cheios do Espírito Santo. Se nós temos o desejo de continuar lendo a palavra e tendo a nossa vida guiada pelos valores da palavra e não apenas pelos valores contemporâneos, pelos valores desse século que tenta de todos os modos dizer que Deus não existe. Portanto, nós estamos diante de duas verdades, diante de dois sinais, de duas marcas. A primeira marca, determinação. A segunda marca, aprendizagem. De tal modo que Deus nos desafia a conjugar a nossa vida segundo essas duas verdades. Nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Ter uma plenitude real e concreta, a fim de que o mundo perceba que nós não somos apenas religiosos, que se reúnem dominicalmente nos templos, que possuem uma subcultura evangélica. Mas nós somos homens e mulheres de Deus, habitados pela glória de Deus, e queremos agora conjugar essa verdade através de ações concretas, visíveis na sociedade em que estamos inseridos. Portanto, nós somos desafiados por Deus a buscar a plenitude do Espírito Santo. A primeira marca, ou o primeiro sinal, é a determinação. Não desista de continuar amando a Deus. Não desista de continuar lendo a palavra. Não desista de continuar lutando todos os dias por conta do Evangelho que mudou a sua vida e o seu coração. É necessário que você dobre os seus joelhos no chão e suplique a Deus sempre a determinação, a vontade de continuar lutando pelos ideais ou pelas verdades do reino dos céus. Ao mesmo tempo, é necessário que nós tenhamos uma postura humilde. Nós estamos continuamente aprendendo a palavra. De tal modo que no passado, Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É importante compreender que um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo,
Um indivíduo cheio da presença de Deus, ele tem um apego, ele tem uma relação dialógica, ele tem uma relação de aprendizagem com os valores que nascem do texto sagrado. E o Espírito Santo ilumina o seu coração e a sua mente, a fim de que ele possa perceber o valor da palavra e assim ele é guiado pela palavra. Mais uma vez, a expressão sola escritura, somente a escritura, é uma expressão importante na nossa vida e na nossa caminhada. Portanto, que Deus possa colocar em você o desejo de amá-lo, o desejo de ouvi-lo e o desejo de celebrá-lo todos os dias. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Portanto, um grande abraço, forte abraço. Deus continue abençoando muito a sua vida e continue abençoando muitos filhos e filhas espalhados pela face da terra. Até mais. Deus nos abençoe. Amém.